Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês. Observe que mesmo sabendo que são falsos, Deus ainda assim os chama de profetas. Talvez porque os dons e chamados de Deus sejam irrevogáveis, eles ainda mantêm um título oficial, mas o que estão realizando sob esse título é, aos olhos de Deus, uma abominação. Não há nada mais profano do que quando o sagrado não é mais autenticamente sagrado. Quando tomamos a frase sagrada, assim diz o Senhor, e apenas a empregamos como um dispositivo para atrair a atenção dos nossos ouvintes, manipular seus corações e suas mentes, então estamos profanando o sagrado. Estamos tornando o sagrado em profano. E uma vez feito isso, o que mais se pode esperar? Se não somos um povo sacerdotal que estabelece a distinção entre o profano e o sagrado, o que se pode esperar do mundo? O mundo vai saber fazer essa distinção? As ramificações do que estamos falando estão além de qualquer alcance. Olha o que diz a palavra: e os que enchem de falsas esperanças falam as visões do seu coração, não as que vêm da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Esse deve ser o próprio fundamento do que é um falso profeta, a saber, a concessão de um falso profeta, conforto e uma falsa garantia de paz. É isso que ele dá, que não considera a verdade de condições que precisam ser enfrentadas. O falso profeta tem uma relutância de trazer uma palavra difícil. As coisas profetizadas são normalmente lisonjeiras, encorajadoras para a carne, do tipo, tem um plano na sua vida, tenho algo para você, ou desafiadoras e ameaçadoras. Os falsos profetas, historicamente, profetizaram a paz quando não havia paz. Eles diziam: a calamidade não virá sobre você. Infelizmente, é o tipo de afirmação profética liberada nos dias de hoje. Profetas que trazem o caos apenas para amedrontar, sem uma direção e sem um entendimento. Eles estão dando palavras falsas àqueles que nem sequer devidamente estão alinhados com Deus. Humanamente falando, não veríamos essas pessoas como aqueles que desprezam a Deus. No entanto, Deus os vê como desprezando, e precisamos vê-lo como Ele os vê. Na verdade, os falsos profetas estão trazendo um tipo de encorajamento, palavras, direcionamento para homens e mulheres que sequer estão no relacionamento com Deus, já não tem mais esse relacionamento, não tem relacionamento com as Escrituras e vivem de ouvi-los, e trazem a eles garantias quando sequer eles estão em ordem com o garantidor, que é Deus. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e o ouviu, sabe, esse versículo dá vontade de colocá-lo em uma caixa. É como se o Senhor estivesse dizendo, não apenas aqueles que professam ser profetas, mas também aqueles que foram chamados para profetas, quando estão falando a palavra que só pode ser obtida no conselho do Senhor, onde eles ouviram isso, que estão dizendo, quem disse a eles, qual é a sua fonte? Não é notável como tudo em Deus, em última análise, se resume à questão do relacionamento? Ele nunca dará nada independente do relacionamento. Deus não trabalha fora do relacionamento. Quando chamou Moisés ao monte para receber as tábuas da lei, a fim de ensiná-las ao povo, Moisés foi o primeiro a subir e estar lá. Como ousa dizer, assim diz o Senhor? Sendo que não permaneceu no conselho do Senhor e sequer ouviu sua palavra. É impossível para um ministro
que busca ganhos pessoais, estar naquele lugar onde Deus está falando. É impossível a um profeta falso estar no conselho de Deus, pois isso exige, estar na presença de Deus exige humildade, exige uma frustração consigo mesmo que leva ao arrependimento, dependência de Deus, capacidade de espera e separação de interesse próprio, fama, fortuna, reconhecimento. Homens apegados a essas coisas não podem estar no conselho do Senhor, e ainda assim são os primeiros a dizer tão prontamente: assim diz o Senhor, eu tenho uma palavra. Cuidado com o que você está ouvindo. Pesquise, analise se o que você está ouvindo é Deus que está falando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.